Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Nesta oportunidade estaremos dando início a uma série de comentários sobre as parábolas que estão lá nos Evangelhos. Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Significado da palavra parábola. Parábola vem do grego parabolê, no português ficou parábola, e significa tipo ou figura. É um recurso literário usado pelo narrador para falar ou escrever usando figuras de linguagem. Geralmente, o autor ele usa uma história imaginária para representar algo literal, né? Esse é mais ou menos o uso da parábola. Nós vamos ver o uso prático, esse uso prático, né, de usar uma história imaginária para ilustrar uma história verdadeira, algo verdadeiro, nas parábolas que o Senhor Jesus ele conta no decorrer dos evangelhos. No próprio uso da parábola, nós vamos depender do seu sentido, né, entender o seu sentido, o seu significado e o seu uso. Vamos começar pela parábola do capítulo 13. Nós não vamos falar em todas as parábolas, vamos falar nas maiores, né, onde tem mais texto e onde tem mais conteúdo teológico. Mateus, no capítulo 13, tem uma seção de parábolas ali. E a parábola, se você quiser ter mais entendimento sobre ela, sobre como que se desenvolve o uso das parábolas e como o seu significado prático, você pode, se você tiver uma gramática, ou você pode adquirir uma gramática, na parte estilística da gramática, vai estar tratando lá de usos das linguagens figuradas. Então você vai ver lá figura de palavras, figura de construção e figura de pensamento. Se você ler essa parte da gramática da língua portuguesa, vai aumentar muito o seu entendimento sobre a questão das parábolas. Para a alegoria tem praticamente o mesmo uso e o mesmo significado. A alegoria basicamente também é isso, usa uma coisa para dar a ideia de outra. Antes de começarmos na primeira parábola, né, que vai ser na parábola do semeador, vamos contextualizar o assunto. Note em que parte das escrituras nós estamos falando? Nós estamos falando nos evangelhos. Nos evangelhos, quem está ensinando? O Senhor Jesus está ensinando. E quem é o público ouvinte? O público ouvinte são os hebreus. Os hebreus são o público ouvinte daquilo que Jesus está ensinando. Em que regime se encontra esse contexto? Esse contexto se desenrola debaixo do regime da lei. Então, aqui nas parábolas não existe nova aliança ainda. Todos estão debaixo da nova aliança. Todos que eu digo, todos estão debaixo da antiga aliança. Todos que eu digo, todos os filhos de Israel a quem o Senhor Jesus se dirige. Nós precisamos entender bem essa questão aí, né? Vamos à parábola do semeador, que diz assim: E saindo Jesus de casa, naquele dia, assentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele tantas multidões que, entrando em um barco, assentou-se nele, e toda a multidão estava na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Veja, entenda aqui que ele vai começar uma história imaginária. Ele vai introduzir uma parábola. E ele começa dizendo: e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Verso 4: E semeando ele, caiu uma parte da semente junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Verso 5: E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7: E outra parte caiu em espinhos,
e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui ele conta a parábola. Agora, se o ouvinte ele não receber a explicação aqui de quem propriamente dirigiu a parábola, ele vai ter que ter recursos para entender essa parábola, porque ela é contada em enigma, ela é contada em figura de linguagem. Então, é necessário uma técnica para poder se interpretar o que o locutor, o narrador está tentando, está expressando. Então, a parábola, nesse caso da parábola do semeador, nós vamos ver a interpretação lá na frente. Mas muitas outras parábolas não têm a sua interpretação nos evangelhos. Então é necessário que você adquira recursos literários que são oferecidos pela própria Bíblia para poder interpretar o que está descrito no texto. Mais para frente, nós vamos ver a interpretação dessa parábola. Vamos levantar algumas informações aqui. Primeiro, ele conta 4 situações. Uma semente que caiu no caminho, o semeador está semeando, uma semente caiu no caminho. A outra caiu entre pedras, um terreno pedregoso. E a outra caiu entre os espinhos. E uma quarta caiu em boa terra. Essas 3 aqui, as 3 primeiras, veja que elas trazem um sentido de 3 situações pela qual as pessoas recebem a palavra, mas elas não conseguem permanecer na fé, né? Elas recebem a palavra, Esse aqui é um exemplo de pessoas que recebem a palavra, e aqui ele ilustra 3 situações que façam com que essas pessoas não progridam. Elas desfalecem por um motivo ou pelo outro e abandonam a fé. E somente na última situação é que alguém recebe a palavra e persevera na palavra, crendo, sem abandonar a fé. Vamos ao verso 24, onde ele dá a interpretação dessa parábola. E veja, vamos destacar outro detalhe aqui. Essa interpretação ele dá para quem? Ele dá para os discípulos aos quais ele está ensinando, de maneira particular, Verso 24 diz assim: deixa eu ver aqui. É o verso 15, verso 18, onde está a interpretação. Que diz assim: ouve, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que em seu coração foi semeado. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Então aqui ele dá a interpretação do primeiro verso, da primeira situação, pelo qual alguém abandona a fé. Alguém ouve a palavra, porém ela não progride, ela não chega ao total conhecimento da verdade e persevera na fé, ela abandona a fé. Ou, no caso da primeira aqui, ela mal chega a conhecer verdadeiramente a fé. Aqui é o primeiro motivo. Qual que é o primeiro motivo? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que em seu coração foi semeado. Então, esse é um primeiro motivo pelo qual alguém não ouve o evangelho, mas não permanece na fé. Segundo, porém o que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse aqui recebe com alegria, ouve, recebe, e ele, por algum tempo, ele permanece seguindo o evangelho, ou tentando seguir. Mas veja o verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporal, ou seja, ele vai por algum tempo, ele busca aquele conhecimento por algum tempo, ele dá importância por algum tempo. Mas, e vindo a aflição
ou a perseguição pela palavra, logo se ofende. Aqui está o segundo motivo pelo qual alguém não permanece na fé. Ele não tem raízes, estruturas emocionais, psicológicas, intelectuais. Ele não tem ânimo suficiente, vigor, né, para permanecer na fé. Então, vindo a perseguição, ele desfalece, né? E aqui nos faz lembrar de um provérbio que diz: se no dia no dia da adversidade, no dia da luta, no dia da angústia, tu te mostrares frouxo, pouco será a tua força. Verso 22. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, e o cuidado deste mundo e o engano das riquezas afogam a palavra e fica sem fruto. Vamos destacar o que é aqui. Veja que nós falamos o que? Ele introduz uma história fictícia para dar a ideia de uma história verdadeira. Primeira parte que nós lemos a história fictícia. O semeador é um homem imaginário. Aquelas situações ali são histórias imaginárias que ele cita para despertar o entendimento, né? Mas aqui na segunda parte a coisa é real. Então, aquela semente que caiu entre os espinhos, ele vai explicar aqui o que é. Espinhos aqui, lá, né? Espinhos lá é o que? São os cuidados do mundo aqui, o perigo das riquezas também, né? Vamos ver o que ele diz aqui. E o que foi semeado em espinhos representa literalmente o que? Este é o que ouve a palavra, e o cuidado deste mundo e o engano das riquezas afogam a palavra e ficam sem fruto. Então, espinhos lá é o que? É o cuidado deste mundo e o engano das riquezas. Esse é o sentido da parábola, né? Que ele explica claramente. Então, aqui está o terceiro motivo pelo qual alguém não permanece na fé, né? Vamos ler de novo. E o cuidado deste mundo e o engano das riquezas afogam a palavra e ficam sem fruto. Vamos ao verso 23, que diz: mas o que foi semeado em boa terra aqui é o quê? Boa terra lá é o quê? É a pessoa que vai dar fruto aqui. Lá é fictício, aqui é literal. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra. Tem vigor intelectual, ele usa sabedoria para discernir o que ele está ouvindo. Este é o que ouve a palavra, este é o que ouve e entende a palavra. E o que dá e produz fruto, um 100 e outro 60 e outro 30. Então, aqui ele descreve muito bem a quarta situação, onde alguém permanece na fé finalmente. Então, este último indivíduo aqui é o que ouve a palavra e ele crê de todo o seu coração e verdadeiramente ele passa a buscar a Deus, passa a buscar o conhecimento do Senhor Jesus e permanece na fé. Vamos encerrar esse breve comentário aqui sobre as parábolas, deixando algo que pode fortalecer, um texto que pode, um texto, né, que traz um conselho que pode fazer com que te ajudar a permanecer na fé. Um texto que vai te dar uma estratégia para não desfalecer na fé, para não desanimar na fé, para você ouvir a palavra e perseverar crendo. Vamos ler dois textos. Vamos ler Pedro para encerrar. Segunda de Pedro. Segunda Pedro, vamos ver aqui onde que ele diz aqui. Segunda Pedro, verso 18, capítulo 1, verso 18, que diz assim: e nós ouvimos esta voz enviada do céu, estando no monte santo com ele, e temos a palavra dos profetas,
muito firme, a qual bem fazeis de estardes atentos. Atentos a quem? Às palavras dos profetas. Como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva saia em vossos corações. Primeiro conselho aqui de Pedro. Vamos lá também, Salmo 1. Salmo 1, no primeiro Salmo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta no assento dos zombadores. Antes tem seu prazer na lei de Deus, e em sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto, veja aqui, seu fruto, a seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui fica esses dois conselhos de Pedro e do salmista do Salmo número 1. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.